Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Obrigada por tudo, Pai. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, os irmãos encarnados, os irmãos desencarnados, os irmãos de casa. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. Ainda estamos no capítulo 11, da proibição de evocar os demônios, né? Que até então a gente tem visto que demônios são considerados os nossos irmãos desencarnados. Hoje nós vamos ver apenas o item 4. Como é um item um pouco longo, eu dividi em partes para o nosso estudo. Ele começa dizendo assim: a proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto não se evocavam os mortos por respeito ou afeição a eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, da mesma maneira que os presságios, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Por mais que tenha feito, não conseguiu desenraizar esse hábito, tornado objeto de tráfico, assim como atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. Abre aspas. E quando eles vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos que falam baixinho em seus encantamentos. Respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus? E vai se falar aos mortos do que diz respeito aos vivos? Fecha aspas. Isaías, capítulo 8, versículo 19. E ele continua com outra citação. Abre aspas. Sou eu que faço ver a falsidade dos prodígios da magia, que torno insensatos aqueles que se dedicam a adivinhar, que confundo o espírito dos sábios e que provam ser loucura a sua vã ciência. Capítulo 44, versículo 25. Nessa primeira parte, o que a gente tem? Que Kardec nos mostra que a proibição de Moisés quanto à evocação dos mortos, ele não proibia a evocação dos mortos. Ele não era contra a comunicação em si. Ele era contra evocar os mortos com a intenção do que seria feito naquele tempo, né? Por quê?
Naquele contexto, não se buscavam os espíritos por amor, por respeito, por consolo, ou por até elevação moral. Naquela época, buscavam-se os mortos para prever o futuro, em busca de poder, vantagem pessoal, controlar o próprio destino. Então, era usado naquela época como um meio de comunicação para adivinhação, né? Como se fosse muito semelhante às práticas mágicas. E isso acabava gerando, sendo um terreno fértil para exploração. Exploração do medo, exploração da ignorância, exploração da superstição. E nesse caso, a proibição era justa, era necessária, mas como uma medida educativa e moral. Porque a gente, se hoje ainda somos presos à matéria, naquela época era muito mais ainda. Né? O povo era muito mais preso à matéria, a gente tinha uma população mais ignorante ainda, que sentia muito medo, muito medo. Então era muito fácil, né, de ser ludibriado, digamos assim. E aqui tem um trecho muito interessante que ele diz assim: por mais que tenha feito, não conseguiu desenraizar esse hábito tornado objeto de tráfico. Ou seja, quando vira negócio, controle sobre o outro, né? Ele tem que ser resistido realmente a essas proibições. E isso acontece até hoje. Quantos lugares, quantas casas, sejam elas independentes de religião ou de qualquer outra religião, ludibriam o outro, né? Enganam o outro com promessas fáceis, com previsões milagrosas, acabam utilizando a fé como comércio. E a moral está deixada de lado. Né? Então, ou seja, a moral não acompanha o conhecimento, ela não cresce, ela não evolui. Né? E essas citações reforçam uma crítica não aos irmãos desencarnados, mas a uma ilusão humana. Então, o problema não está no mundo espiritual, mas é no uso vaidoso e interesseiro que o homem faz dessa questão. E aí o Espiritismo vem estabelecer para a gente que a comunicação com o mundo espiritual ela deve ser feita sem mistério, sem charlatanismo, sem adivinhação, sem comércio. Estamos aqui para melhorar. Estamos aqui para evoluir. Estamos aqui a fim de aprender cada vez mais. Essa é a função do Espiritismo. Então, quando a comunicação com os irmãos desencarnados, elas servem ao bem, isso é harmonizado com a lei divina. Isso não se torna um problema. Agora, quando essa comunicação servir ao ego, aí a gente volta naquele tempo, porque a gente volta no mesmo erro. Se ela não serve para a nossa evolução moral, não temos necessidade dessa comunicação com os nossos irmãos. E isso é muito importante, isso é muito esclarecedor, porque as pessoas, por ignorância, ainda não têm a noção do que acontece nas nossas casas, até hoje, por exemplo. Né? Aí ele continua com outros trechos, dizendo assim: que esses augúrios que estudam o céu, augúrios é quem prevê o futuro, que esses augúrios que estudam o céu, que contemplam os astros e que contam os meses para tirar daí as predições que querem dar-vos do futuro, venham agora e que eles vos salvem. Eles se tornaram como a palha, o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes, nem mesmo restará de seu abrasamento carvões com os quais se possa aquecer, nem fogo diante do qual se possa atentar. Capítulo 57, versículo 13, 14 e 15.
Neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios, sob a figura alegórica da virgem filha de Babilônia, filha dos caldeus. Ele diz que os encantadores não impedirão a ruína de sua monarquia. E no capítulo seguinte, ele se dirige diretamente aos israelitas. Aí, de novo, ele traz um trecho, abre aspas. Vinde aqui, vós, filhos de uma adivinha, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem trouxastes? Contra quem abristes a boca e lançastes vossas línguas penetrantes? Não sois filhos pérfidos e rebentos bastardos, vós que procurais vosso consolo em vossos deuses debaixo de todas as árvores carregadas de folhagens, que sacrificais vossas criancinhas nas torrentes sobre as rochas proeminentes? Pusestes vossa confiança nas pedras da torrente? Espalhastes licores para venerá-las? Ofereceste-lhes sacrifícios? Depois disso, minha indignação não se inflamará? Fecha aspas, capítulo 57, versículo 3, 4, 5 e 6. Aqui Kardec usa as passagens de Isaías para desmontar essa confusão que existe entre a verdadeira espiritualidade e as práticas supersticiosas. Quando ele diz que os angúrios que estudam o céu, contemplam os astros, que eles nos salvem, é uma ironia. É como se ele dissesse assim, já que vocês confiam o destino de vocês, a vida de vocês, a essas previsões, a esses cálculos, a esses rituais, vejam agora se isso sustenta vocês no momento da queda. Então, essas práticas prometiam segurança, só que não transformavam o quê? O caráter, o íntimo do ser humano. Elas não fortaleciam a consciência e não criavam virtude. Por isso, quando chega essa crise moral, nada importa, nada resta. E ele faz uma analogia com o fogo, né? A imagem que ele usa do fogo. Eles se tornaram como a palha, o fogo os devorou. Nesse caso, é uma desintegração da moral. Tudo que é construído sobre uma ilusão, sobre o poder externo, o que acontece? Uma hora cede, uma hora cai, não resiste à verdade. Principalmente quando aquilo é construído sobre a exploração da fé do outro, da fé daquele que é mais humilde, daquele que não ainda tem conhecimento suficiente, consegue ser enganado. Então, o fogo aqui é considerado como a verdade divina que vai consumir aquilo que é falso, aquilo que é vazio, aquilo que é interesseiro. Então, o erro maior não está em buscar o invisível, só que transformar aquilo que a gente considera sagrado numa mercadoria. Então, quando a fé vira produto, quando ela vira promessa de vantagem, a fé perde a sua essência, ela não funciona. Por quê? Ela acaba abandonando o homem justamente quando ele mais precisa dela. Não adianta eu querer contribuir todos os meses com uma parcela, por exemplo, e garantir um pedacinho lá no céu. Ah, eu comprei. Estou comprando, estou pagando todos os meses as prestações. Aí, a hora que desencarna, vem aqui porque a gente vai ter que orientá-los, porque não é dessa forma que acontece. A pessoa é iludida, a pessoa é enganada. E é para isso que nós estamos aqui, para auxiliá-los e nos auxiliar da mesma forma, porque a gente acaba aprendendo com essas experiências, né? Então, aqui a gente tem uma denúncia. Kardec quer mostrar que Moisés proibiu, mas não por negar o mundo espiritual, só que ele tinha que proteger o homem de si mesmo, né? E o espiritismo, ele acaba retomando essa comunicação, só que sem comércio, sem promessas, com única e exclusivamente uma responsabilidade moral, que é o nosso objetivo, né? Não se pergunta aos irmãos desencarnados aqui o futuro.
a gente pergunta o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, né? Essa é a grande virada. A verdadeira proteção, ela não vai vir das previsões do futuro, por exemplo, mas da nossa consciência, da nossa paz com a lei divina, não é mesmo? Aí ele segue assim. Essas palavras são inequívocas, provam claramente que naquele tempo as evocações tinham por finalidade a adivinhação, o que se fazia comércio delas. Estavam associadas às práticas da magia e da bruxaria, e mesmo acompanhadas de sacrifícios humanos. Moisés tinha, portanto, razão de proibir essas coisas e de dizer que Deus as tinha em abominação. Essas práticas supersticiosas se perpetuaram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça. E o Espiritismo veio mostrar a finalidade exclusivamente moral, consoladora e religiosa das relações de além-túmulo. Uma vez que os espíritas não sacrificam as criancinhas e não espalham licores para venerar os deuses. Não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os augúrios, para conhecer o futuro que Deus sabiamente escondeu aos homens. Repudiam todo o tráfico da faculdade que alguns receberam de comunicar-se com os espíritos. Não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cupidez, mas por um sentimento piedoso e unicamente pelo desejo de se instruir. Ele de se aperfeiçoar e de aliviar as almas sofredoras. A proibição de Moisés, pois, não lhes diz respeito de maneira nenhuma. É o que teriam visto aqueles que invocam contra eles. Se tivessem aprofundado melhor o sentido das palavras bíblicas, teriam reconhecido que não existe nenhuma analogia entre o que ocorria entre os hebreus e os princípios do espiritismo. Bom, como naquele tempo essas evocações aos irmãos desencarnados tinham três características principais, que é a adivinhação, o comércio do sagrado e a associação com a bruxaria e até sacrifícios humanos. Kardec fala aqui para a gente, ele é categórico, que essa proibição que foi necessária na época de Moisés não era fanatismo, mas era uma proteção moral, né? Uma proteção moral para um povo que ainda não era capaz de entender e discernir o que era certo e o que era errado. E essas práticas, ele diz aqui, que elas seguiram até a Idade Média, mas hoje a razão lhes fez justiça. Então, o que nós temos aí? A obra é de 1860, se eu não me engano. 1860 é alguma coisa. Você sabe, Tiago, certo? Eu acho que é 1864, 1800... Eu sei que é do século XIX, essa obra. E aí, ele diz aqui que a humanidade evoluiu. E a consciência do homem amadureceu. E ainda está evoluindo e ainda continua amadurecendo. E aquilo que antes precisava ser proibido, hoje não precisa ser mais proibido. Hoje pode ser compreendido. Hoje a gente tem a educação moral, né? Então, o espiritismo, ele surge num tempo muito certo. Por quê? Porque o homem já pôde observar, comparar, raciocinar, tirar conclusões morais. Então, e aqui Kardec fala para a gente, ó, o espiritismo não sacrifica criancinhas, não oferece bebidas para deuses ou santos, por exemplo, né? Não interroga astros, não busca o futuro, não comercializa a mediunidade. Isso eu acho que é o mais importante. E eu volto a citar o filme Nosso Lar 2, que nós temos um exemplo de um irmão, que é ainda em evolução, ele faz uso do comércio no centro, na casa espírita que ele tomava conta. E isso é discutido e desenvolvido ao longo do filme.
E é muito importante para a gente perceber que existem falhas, né? Em todos os lugares. Somos seres humanos. Nossos atos são falhos. Estamos aqui para aprender, né? Não justifica, claro, mas ainda não chegamos lá, né? E o que motiva o espiritismo? O que motiva o espírita? A piedade, o perdão, o amor, o aperfeiçoamento moral, o alívio às almas sofredoras que a gente consegue, através da mediunidade, dar a eles. São nossos irmãos, estão sofrendo os nossos irmãos, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. É uma das nossas missões, eu pelo menos considero uma das nossas missões, a prática da caridade nesse sentido, né? E por que a proibição de Moisés, por exemplo, não se aplica ao espiritismo? Porque o espiritismo condena as mesmas coisas que Moisés condenava. Ele rejeita tudo aquilo que Moisés também combateu. E ele resgata uma comunicação espiritual com a finalidade moral e com a finalidade educativa. É para isso que nós estamos aqui, para aprender com os nossos irmãos desencarnados, aqueles que estão mais evoluídos, aqueles que trazem ensinamentos para a gente, como aqueles que ainda não chegaram ao passo da evolução, ainda continuam inferiores, mas a gente também tira muito aprendizado com eles. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter tolerância, é por isso que nós estamos aqui. E para finalizar, ele diz assim: a lei civil atual pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Se Moisés pronunciou o supremo suplício contra os delinquentes, é porque precisava de meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado. Assim, a pena de morte é prodigada em sua legislação. Não havia, de resto, grande escolha em seus meios de repressão. Não havia prisões, nem casas de correção no deserto. E seu povo não era de natureza a temer penas puramente disciplinares. Ele não podia graduar sua penalidade como se faz em nossos dias. É, portanto, injustamente que se considera a severidade do castigo para provar o grau de culpa da evocação dos mortos. Seria preciso, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava, porque, aliás, se faz reviver com tanta insistência esse artigo, ao passo que não se fala do começo do capítulo, que proíbe aos padres possuir os bens da terra e ter em qualquer herança, porque o Senhor é ele próprio sua herança. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Aqui ele vem questionar a severidade das penas de Moisés, né? As penas que Moisés aplicava naquela época, porque elas eram extremamente rudes. Era um povo que acabou de sair da escravidão, não tinha estrutura naquela época, não havia prisões, né? Não havia corretivo moral. Então, essas leis simples e rigorosas, elas eram aplicadas para manter a ordem. E a pena de morte, ela era um instrumento de governo e não um julgamento espiritual definitivo naquela época. Então não existia meios graduais de punição. Não havia como educar naquela época pela disciplina progressiva, né? Primeiro toma-se, sei lá, perde-se o réu primário, como a gente diz, tem-se processos ou coisas do tipo. Naquela época, o castigo, né, severo era uma prova de evocação dos mortos, né? Usar o castigo severo era visto dessa forma e seria um crime absoluto diante de Deus. Então,
a lei civil atual pune todos os abusos que Moisés queria reprimir. Hoje a gente sabe que charlatanismo, práticas religiosas que exploram a fé, estelionato moral, abuso do poder espiritual é crime. Isso já é crime. Então tudo isso já é reprimido. A gente não precisa de uma proibição religiosa generalizada. O problema que era antigo, que era da época de Moisés, ele não existe mais da mesma forma, porque o próprio espiritismo combate essas questões. Então, nós vemos hoje uma situação que a gente pode dizer, né? Nós estamos em 2026, o quanto nós evoluímos moralmente e em nível de inteligência. O quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu para chegarmos até aqui. E se imaginarmos, eu tenho muito esses cliques quando o Tiago e o Éder, principalmente o Éder, fala o que será que nós fizemos nas outras encarnações, né? Por que será que nós passamos? Nós vivemos nessas eras. O que será que nós fizemos nessa época? Para nos defender e até para atacar o outro. E evoluir e merecer estarmos aqui hoje como nós estamos. Então isso dá meio que um choque de realidade, né? Do que a gente já fez com o outro. A gente não lembra, mas a gente fez. Né? Até para chegarmos aqui nesse grau de evolução. E eu tenho observado cada vez mais aquilo que eles também dizem. Como que as crianças que estão vindo agora, elas já estão um passo à frente. Porque elas são irmãos desencarnados, que reencarnaram, que já viveram, que já passaram por outras situações e chegaram melhores. Melhores do que a gente, melhores do que nós estamos, a nível de inteligência, né? Como diz, parece que as crianças nascem sabendo. E sabem, porque eles já evoluíram mais do que a gente. Né? Isso é muito legal de se comparar e de entender. Então, assim, que a gente julgue menos, né? Que a gente saiba mais, que a gente estude mais, principalmente em relação à questão religiosa do espiritismo, né? E combater por combater. Que a gente não fique preso a pensamentos antigos. Que a gente se dê o trabalho e o prazer de questionar. Questionar tudo. Para quê? Para aprender. É questionando que a gente aprende e que a gente evolui. Que assim seja. Ah, tá. O Tom disse aqui, nosso irmão Tom, que esse ponto sobre o charlatanismo é relevante. Para mim não apareceu. Não, aqui não chegou. É o do Tom. Isso. É o mesmo. Nós ainda não percebemos ou não questionamos certos tipos de manipulação. Por isso é fundamental desenvolvermos mais o senso crítico e a responsabilidade ao lidar com a espiritualidade para evitar distorções e abusos. Perfeito, é isso mesmo. Porque há muitas pessoas que acham que vão chegar aqui, né? E vão encontrar no primeiro dia todas as respostas que elas procuram, ou por meio da ansiedade, né, que a gente vive, nossa, eu preciso saber do meu futuro, eu preciso saber o que vai acontecer comigo. E não é o que acontece nas casas espíritas sérias, como a nossa, né? As pessoas aqui buscam a evolução moral, buscam a paz, buscam o discernimento, todo mundo tem a abertura de falar, de ser ouvido, de questionar, porque, de novo, como os meninos dizem, nós não somos os donos da verdade.
Nós trazemos informações, interpretações nossas. E aí está todo mundo apto a questionar, porque é um estudo, não é uma verdade. E daqui a um tempo esse estudo vai estar cada vez melhor, porque toda vez que a gente volta, a gente aprende de novo muito mais coisas do mesmo livro, da mesma disciplina, digamos assim. Alguém quer fazer o encerramento? Tem mais algum comentário? Falar boa noite, pessoal de casa, né? Marcelo está aqui, boa noite. A Ronilda também, boa noite. Rosângela, Weather, boa noite. Marina Spinati, boa noite. Boa noite, Tiago. Martadão, boa noite. Ana Amélia Marcondes, boa noite. Lu Vernilo, Tom, boa noite. Cida Sabino, boa noite. E a Marilise. Boa noite, Marilise. Ficou alguém que eu não falei? Não? Obrigado, pessoal. A gente se motiva cada vez mais por ter vocês na live também. É um sopro de estamos no caminho, vamos continuar. Então, vamos fazer o nosso encerramento, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Senhor da vida, fonte inesgotável de amor e justiça e sabedoria, agradecemos por mais este momento de estudo em que a razão se une à fé e o entendimento se abre à luz da consciência. Ajudai-nos, Pai, a compreender que você nunca proibiu o bem, mas sempre repeliu o abuso, a exploração da fé, o uso egoísta do sagrado. Diante de uma sociedade ainda tão marcada pela pressa, pelo imediatismo, pela busca de respostas fáceis, ensina-nos, Pai, a não transformar o espiritual em objeto de curiosidade, a termos calma, paciência e resignação diante dos nossos desafios diários. Que saibamos buscar sempre a transformação interior, o aperfeiçoamento moral e a prática sincera da caridade, lembrando que o verdadeiro futuro se constrói pelas escolhas que fazemos no momento presente. Ampara-nos para que nossas palavras sejam responsáveis, nossas ações coerentes e nossa fé esclarecida pelo amor. Sustenta-nos, Pai, no propósito de estudar, compreender e servir, aliviando nossas dores e a de nossos irmãos, podendo consolar todos os corações que estão em aflição, sempre respeitando as leis divinas. Permaneça conosco agora e sempre, iluminando nossos passos, na continuidade deste aprendizado, rumo a uma jornada cada vez maior de evolução, de paz e de muito amor. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todos sempre. Que assim seja, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, boa noite a cada um de vocês, e até quarta com o nosso irmão Tiago e o estudo do livro A Gênese.